esse é o nosso primeiro exemplo. Como eu falei com vocês, a gente tem que olhar o tipo da função objetivo. Temos que olhar também qual seria a quantidade de restrições e de variáveis para o problema dual. Então, pessoal, primeiro, a cada uma das restrições, a gente associa uma variável. Então, a gente vai associar y1 aqui, y2 aqui e y3 aqui, certo? E aí, a gente vai usar esse y1, y2 e y3 para o problema dual, tá bom? Então, função objetiva é de maximização no primal. Então, no dual, minimização. E a gente vai chamar de W, tá? O que a gente quer minimizar no problema dual. E aí, a gente vai olhar o lado direito das restrições. Então, vai ser 40 y1 mais 120 y2 mais 180 y3. Se vocês olharem a tabela, nossa, a restrição nossa, olha, ela é de maximização, certo? Função objetiva de maximização. A restrição é do tipo menor ou igual. Então, no dual, a gente vai usar, por estar na forma sensata, y1, y2 e y3. Se a gente estivesse usando uma restrição aqui do tipo maior igual, a gente teria que usar y1 linha, ou y2 linhas, ou y3 linhas, porque já estaria no modo bizarro, tá bom? Mas aqui, nesses dois exemplos, eu vou colocar na forma sensata. E a gente vai escrever nossas restrições. O que seria o y linha, y2 linhas e y3 linhas? Seria, por exemplo, o y uma linha seria igual a y1 com o sinal trocado, invertido, tá bom? Então, sujeito a. Então, aqui, essa primeira restrição é referente a y1, certo? Aí vocês vão olhar que a restrição tá na forma menor ou igual. Então, o y1 de vocês, no modelo dual, olhando a tabela, tá na forma sensata, então o y1 maior ou igual a zero no problema dual. y2, a restrição nossa é do tipo menor ou igual, então tá na forma sensata. Olhem agora a segunda coluna de minimização. Então, o meu y2 tem que ser maior ou igual a zero. E a terceira restrição do tipo menor ou igual, certo? E a gente, então, está na forma sensata, porque o meu problema de maximização é restrição do tipo menor ou igual. Então, o y3 maior ou igual a zero. E agora, a gente precisa reescrever as restrições. Então, agora vocês vão ter que olhar as variáveis. Olha, x1 é maior ou igual a zero. Então, vocês vão olhar que quando x1 é maior ou igual a zero numa função objetiva de maximização, a restrição minha no problema dual é do tipo maior ou igual a zero, tá? Mas eu vou ter que colocar ainda para vocês o que vai ser esse lado direito aqui. Agora, o x2. x2 maior ou igual a zero. Função objetiva de maximização, olhem a primeira coluna, a linha de sensato para as variáveis. Então, olha, x2 maior ou igual a zero. Então, a forma da restrição minha no problema dual é do tipo maior ou igual a algum valor. Aí, o que vocês vão ter que olhar para colocar aqui do lado direito dessa restrição? O coeficiente aqui do z. Então, o coeficiente que acompanha x1 aqui, a gente sabe que x1 é maior ou igual a zero e que essa restrição aqui é referente a x1.
Então, o lado direito aqui é 3. E o que acompanha x2 aqui, ó, que vai ser a segunda restrição, é 5. Então, vocês vão ter que olhar para o lado direito das restrições no problema dual, o coeficiente na função objetiva do problema primal. E agora eu preciso montar o restante da restrição do meu problema dual. Então, olha só, o y1 é referente a essa primeira restrição, y2 referente à segunda e y3 referente à terceira. Então, para a primeira restrição, eu estou falando para vocês que a gente está olhando o x1. Vocês vão olhar os coeficientes que acompanham o x1 em cada uma das restrições. Ó, o coeficiente que acompanha x1 aqui é 1. Então, vai ser 1, y1, mais, olha só, essa segunda restrição não tem não tem x1, então não uso o coeficiente dela. E aqui, o coeficiente que acompanha x1, 3. 3 vezes o y3. Agora, a segunda restrição do problema dual é referente à variável x2. Aí eu olho, olha, nessa primeira restrição não tem x2. Nessa segunda restrição, o coeficiente que acompanha x2 é 2. Então, vai ser 2 vezes y2. Mais, qual que é o coeficiente que acompanha x2 na terceira restrição? 2. Então, fica 2 vezes o y3. Essa é as restrições minhas do problema dual equivalente. Tudo bem? Então, esse é o nosso último exemplo. É a função objetiva de minimização. Então, aqui é maximização. A gente tem agora a construção de um W, certo? Qual que vai ser os coeficientes aqui, ó? A gente vai ter associada a cada restrição uma variável, y1, y2 e y3. Então, o coeficiente aqui, 30 y1 mais 50 y2 mais 25 y3. E aí, a gente tem que construir as nossas restrições de negatividade ou não. Então, aqui, ó, a restrição é do tipo maior ou igual, uma função objetiva de minimização. Então, nosso y1 vai ser maior ou igual a zero, porque a gente encontra na forma sensata. y2 também maior ou igual a zero. E y3, restrição do tipo maior ou igual, também sensata, maior ou igual a zero. E a gente precisa construir as nossas outras restrições do modelo. Então, a primeira, a gente vai utilizar, no caso, o coeficiente aqui, ó, referente à variável x1. Então, olha aqui em x1, coeficiente que acompanha x1, 2. 2y1. Mais, coeficiente que acompanha x1 na segunda restrição, 3. y2. E coeficiente que acompanha x1 na última restrição, 1. Então, y3. Aí, vocês olham, olha, restrição do tipo, função, a restrição aqui de não negatividade. Então, a gente está na forma sensata. Então, a restrição aqui, menor, igual. E vocês vão olhar esse coeficiente aqui, ó, na função objetiva, que é 2. Agora, a gente tem que fazer o mesmo para o que acompanha x2, ó, x2, 3 na primeira restrição, 3y1, mais coeficiente que acompanha x2 na segunda, 2y2, mais coeficiente que acompanha x2 na terceira, 1y3. Como o x2 aqui é maior ou igual, tá na forma sensata, então a restrição vai ser do tipo menor igual a 5. E a última restrição, a gente olha os coeficientes que acompanham x3. 1 na primeira, mais
Na segunda restrição, y3, o x3 não aparece, então a gente não utiliza. E na última restrição, o coeficiente é 1. Então, fica y3. Restrição aqui, ó, maior ou igual a zero, forma sensata, então a restrição é do tipo menor ou igual no modelo dual, menor ou igual a 4. E com isso a gente finaliza a construção do modelo dual.